sob a bênção do Rosário, o sincretismo religioso, fé e tradição de um povo. Fé, ancestralidade, resistência, comunidade, luta, identidade. Em primeiro lugar, sou a Rosângela Caos, presidente e fundadora da Banda de Congo Raízes. Então, a história que hoje despertou e a cultura popular elas vem em evidência é justamente o que compõe toda a história do Congo, que é a dança, que é a batida do tambor, que é a casaca, né, que são os jongos, né, esses versos que foram criados. Então isso tudo a gente passou a gostar, interessar cada vez mais, porque é uma cultura de uma manifestação cultural que abrange todo o nosso estado, e histórias que vão para fora do estado e que a gente leva para a educação, para as escolas, e que tem um apanhado assim geral. Todo mundo quer o conhecimento da cultura do Congo cada vez mais. Por que raiz? Porque eu trabalhei na questão do resgate, trouxe os filhos, netos e bisnetos para compor essa tradição e dar seguimento à cultura para que ela nunca consiga acabar. Você vale a pena, me leva, oh, me leva, eu vou criar capricho, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa para dar, eu vou criar capricho, eu vou trabalhar, eu tenho uma promessa para dar. Essa promessa que eu tenho para dar é passando a poeira, é trabalhar. Essa promessa que eu tenho para dar é passando a poeira, é trabalhar. Fé, Abençoai as nossas famílias, dai-nos a paz e aumentai a nossa fé. Doce coração de Maria, Seja a nossa salvação. viva Nossa Senhora do Rosário. Viva nosso rei da paz. Ora, rainha, o teu brinco caiu. Deixa que eu apoio pra você. Rainha, o teu brilho caiu. Deixa que eu apoio pra você. Ele é de ouro, é de prata. O sincretismo religioso no Brasil é um fenômeno histórico-cultural que se desenvolveu a partir da colonização portuguesa no século XVI. Marcado pela convivência forçada entre europeus católicos, africanos escravizados de diversas etnias e religiões e povos indígenas com suas próprias crenças. Esse processo resultou da imposição colonial, mas também da resistência e criatividade dos povos oprimidos, gerando uma identidade religiosa complexa e dinâmica, onde diferentes tradições se fundem em práticas únicas que refletem a diversidade cultural brasileira. resistência, Du Brésil, que je vais venir aussi. Oui, c'est Ele disse que não conhece exatamente o significado da cerimônia,
no Brasil, mas que o Senhor quer que se abençoe, que se fique feliz de celebrar a amizade entre os povos e principalmente quando essa amizade se inscreve no coração das pessoas. Muito bom, lindo, lindo, lindo. Então, todo esse processo histórico, cultural, quando você fala de inglês, de francês, de cigano, estava lá o negro envolvido nesse movimento, né? Esse processo de aculturação, miscigenação desses grupos humanos. E aí é onde que a gente vê as manifestações de religiosidade popular diferentes em cada região que você vai. E quando você vai começando a mexer, né, o balaio da cultura, você vai ver influências de vários grupos. E é muito interessante nas danças. Por exemplo, lá em Dores do Indaiá, tem um grupo lá que é influência da cultura gaúcha, uma guarda de Congo, que eles dançam vestido de gaúcho e dançam, né, como os gaúchos. É muito interessante. Em cada região você vê uma forma, de um jeito, de uma maneira de saudar o seu santo padroeiro. Entendeu? E, logicamente, quando você vai começar a mexer, você vai ver, isso aí é de influência indígena, isso aí é de influência, né, africana, da Yorubá, isso aí é do Nagô, né? Isso aí é da Umbanda, isso aí é do Candomblé, isso aí... Candomblé não... E o pessoal tocando com uma fé, com uma devoção, o som maravilhoso, né? Aí você fica assim, realmente, o mundo é muito lindo, maravilhoso, em cada região que você vai. Comunidade. Ao pé do cruzeiro onde vamos rezar, vou fazer ladainha pra São Benedito, Senhora do Rosário, que eu sou Caruanaê, eu sou batizado por Nossa Senhora, eu sou moçambiqueiro, eu sou sou batizado por Nossa Senhora, eu sou moçambiqueiro. Eu joguei meu rosário ao pé do Senhora do mundo, Rainha dos céus, vida divina, estrela da manhã. Salve cheia de graça divina, formosa ilusão, da graça Senhora, em favor. Oi, beleza, Sabia cantou a bandeira.
luta. Me chamo Anderson Cruz Gonçalves, sou de Minas Gerais de Ouro Preto. Eu faço hoje 42 anos de idade e 26 anos de Moçambique. Amanhã eu vou tocar amanhã em Betim, em Belo Horizonte. Então meu sonho na guarda é um sonho muito orgulhoso, porque não foi fácil entrar na guarda. Eu recebi muito preconceito, muita discriminação e para mim entrar na guarda foi muita dificuldade que eu passei. Eu recebi muitos bullying na escola. Os amigos estavam falando comigo que isso aqui é uma porcaria, era uma coisa de macumba, mas não era. É uma religião, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Então, com fé em Deus, eu estou seguindo minha carreira e não vou desistir do meu orgulho de ser moçambiqueiro. E ano que vem, esse ano em janeiro, tem nosso reinado em Ouro Preto, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso reinado em janeiro, ano que vem. Muito obrigado. Identidade. Chora morena, chora morena, chora morena agora. Eu tô chegando agora, eu tô chegando agora. Lá embaixo, e Nossa Senhora. Eu tô chegando agora, eu tô chegando agora. Canta pra trás que eles não escutou não, entendeu? Meu nome é Rodrigo Alvarenga dos Passos, né? Sou natural aqui de Ouro Preto, nascido e criado aqui. Sou também capitão de guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário Santa Efigênia, aqui da nossa cidade de Ouro Preto, né? A nossa guarda aqui de Ouro Preto é uma guarda anfitriã, né, dos congados aqui, né, na cidade de Ouro Preto. E eu já sou a terceira geração de uma família de congadeiros, né? Hoje eu já tenho meu menino que já vai ser a quarta geração, que já é o capitãozinho lá da guarda de Congo. E a nossa guarda de Congo tem uma relação muito grande com a história aqui da cidade de Ouro Preto, né? Porque se sabe que Ouro Preto foi um dos lugares que mais saiu ouro, né, aqui no Brasil. E que a extração de ouro aqui no século XVII e XVIII ela foi muito forte, né? E com isso surgiu vários guerreiros, né? Surgiu várias pessoas aí nesse meio da mineração, né? Uma mineração mais de engenharia, porque os negros eram que tinham esse poder de engenharia, de fazer essas minas de ouro sem usar tanto maquinário, apenas trabalho manual, né? E numa dessas minas de ouro, né, surgiu, né, a nossa história, que é a história que a gente tem que falar, que é a história de Chico Rei, né? Chico Rei, como outros escravos, né, vieram, né, da África, né, escravizados junto com a sua família,
para atender caprichos, né, dos senhores donos de escravos aqui das Minas Gerais, do Brasil, de uma maneira geral. E a história do nosso congado é uma história muito legal, porque na verdade eu assumi a guarda de Congo, eu só tinha 14 anos, porque meu pai, infelizmente, ele faleceu muito cedo, morreu muito cedo, né? Ele que era o dono da espada, né, que hoje eu carrego. Na verdade, a espada pertencia ao meu avô, que pertencia ao meu pai, que hoje está comigo. É uma espada já tem mais de 150 anos, né? A gente acredita que ela tem mais de 200 anos. Foi feita uma réplica, só que eu não consigo sair com a réplica, eu só consigo sair com a espada original, que é do meu avô, né? E acredita-se que a nossa guarda de Congo seja a raiz da congada, né, que existiu aqui no passado, que é o reinado de Chico Rei, né? Todo mundo sabe que Chico Rei, ele já, né, foi rei lá na África e depois, logo depois, virou escravo, depois se tornou rei de novo, mas rei dos escravos, né, rei dos negros, né, aqui, que hoje a gente está aqui bem do lado aqui da igreja de Santa Ifigênia, que tem uma história muito legal, muito a ver com a história de Chico Rei. Na verdade, essa igreja foi construída pelos escravos, pelo Chico Rei, para os negros, né? É uma das poucas igrejas no Brasil que é dedicada aos negros. Os negros primeiros louvavam Nossa Senhora das Mercês, depois que Nossa Senhora apareceu no mar para vários escravos, para várias etnias, a gente tem o louvor à Nossa Senhora do Rosário. É uma história muito legal que a gente gosta muito de contar. Congado homenaje a Chico Rey porque es del Congo. Ontem mismo no estuvo Congado, 12 de janeiro, Congado Ouro Preto. Sensacional fiesta de recordar nuestro patrimonio inmaterial, nuestro Chico Rey, Congado. ¡Viva Chico! ¡Viva María! Ahora vamos por el oro, muchachos, a por el oro. Essa mina é original, não foi mexido nada, unicamente o ponte que vocês passaram e a luz. El cuarzo está compuesto por sílica, causa silicosis en los pulmones, manganesio tóxico, arsénico en el quinto andar. Esquenta a cabeça com vocês, não que não vai ir hasta el quinto andar, só até o segundo, tá bom? Eles eram muito judiados, não tinham sapatos, pouca comida, umidade e tristeza. 30 anos a expectativa de vida dos minerados. Ancestralidade. Minha mãe subiu, parou em frente à mina, virou e falou: essa é a mina da encardideira. Essa mina foi trabalhada por um príncipe africano, ele se chamava Galanga Muzinga, era filho de Mobutu, neto de Mibong, sobrinho de Sissoko, casado com Djalô, pai de Evumoe Tulô, primo de Mossuca. Eles eram conhecidos como faiscadores no Congo, que eles trabalhavam com mineração de ouro e diamante. E a tribo do pai dele foi capturada, exatamente para serem escravizados, para virem servir o Major Augusto de Andrade Góes na mina da Encardideira, a Chico Rei, né? Que se tornou muito comum no início do século XVIII ali, né? A captura de negros para trabalharem na condição de escravizados no mundo inteiro. E essa turma veio para cá. E o negro, quando ele era capturado, a primeira imposição que fazia sobre eles, a primeira humilhação, era a quebra de identidade, para colocar você no seu lugar. Então a Inquisição, através da igreja, obrigava que todo e qualquer negro, para embarcar no navio negreiro, tinha que ser convertido ao catolicismo. Então ali na praia, o padre nem se aproximava, né? Não tinha contato, com medo de doença, um monte de coisa, jogava água benta nos negros, com um isope, que é um pano, né, usado na época, e gritava: eu vos batizo Francisco e Maria. Os negros se embarcavam. A tribo do rei Mobutu, pai do Galanga, depois de batizado, eles embarcaram no navio negreiro de nome Santa Madalena. Na viagem, esse navio começou a afundar numa tempestade, né, e eles falavam debruça. Então chegaram o capitão, que o comum era debruçar a mercadoria ao mar para aliviar a carga do navio. Aí chegaram o capitão e falaram: senhor, o navio está afundando, o que é que nós vamos debruçar? Ele nem pensou, ele foi o preto.
joga preto. Joga criança, joga velho, joga doente, vai julgando. Separa só os negros ainda em condições de trabalho na mina e mulheres novas para terem filhos para se tornar escravos. O Galanga perdeu, sua esposa desjalou, suas 2 filhas Evumou e Tulô, seu pai. E ele tinha um filho, o Muzinga, de 9 meses. Ele pegou essa criança e escondeu no porão. Ele debruçou sobre o filho, que foi a única criança que sobreviveu a essa travessia. Ele veio para Vila Rica, já que no porão do navio ele assumiu a responsabilidade da sua tribo. E ele bateu no peito e falou com seus negros. Falou, olha, se vocês tiverem a mesma obediência e respeito que vocês tinham com meu pai no Congo, chegando nesse país desconhecido, eu juro e prometo para vocês lealdade e liberdade. O Francisco comprou a mina na mão do major, fechou a mina, foi para a rua dançar, ele dançava o nosso congado o dia inteiro. Quando era à noite, ele entrava pelo subsolo da igreja e vinha tirar o ouro. Com esse ouro que ele tirava da mina, esse negro libertou quase 3 mil negros, através de alforria, logicamente com ajuda substancial de alguns portugueses que ficaram ao lado dele, além do major, que faleceu, e aquele negro conquistou os seus direitos, foi o primeiro negro a ser convidado para passar por lá de lá, e ele atravessou a praça vestido de rei, com Antônia de um lado, Muzinga do outro, levando só alforria numa mão, a carta, e uma corrente aberta na outra. Morreu aos 75 anos, ainda pedindo por lealdade e liberdade para o seu povo. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês. Toninho da Mina, filho de Dona Mariazinha da Mina Chico Rei, o guardião da mina hoje, né? E quando a gente fala em guardião da mina, é a importância que nós damos à nossa história, o nosso Galanga Muzinga, o nosso Francisco, né, que um príncipe africano capturado, escravizado e que conseguiu, na realidade, né, resgatar toda a sua história, sua cidadania, suas raízes, né? E é muito importante para a gente, né, poder preservar, trazer, né, a história para o conhecimento público da mina Chico Rei, né? Muito obrigado, gratidão e espero por vocês. No dia 13 de maio é que eu acho mais bonito, é a dança do congado, festejar São Benedito. Todos que dançam congado é por uma devoção, essa facetas a fiel foi ela quem deu a libertação. Ao Senhor dono da casa, os seus filhos e senhora, nós vamos pedir para todo santo que lhe cubra com tua glória. No tempo do cativeiro, a igreja negro não entrava, quando o branco ia à missa era negro que levava. A chegada da igreja, lá dentro o branco entrava, do lado de fora negro ficava. E se ele reclamava de Chiquinho, Chique apanhava. Quando terminava a missa, a casa branco voltava. Na chegada da fazenda, lá dentro o branco entrava, pra senzala negro voltava. Era dentro da senzala que nego ia rezar, ia pedir pra todo santo, pelas almas que foi morar com Jesus, de cometida. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora quando a chibata descia.